Esta é a primeira parte da Lei do Receber, de Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Compreensão reduz o incompreensível à simplicidade, e a falta disso causa o mínimo a ter a magnitude da complexidade. Para podermos pôr o cristianismo em prática, nós precisamos primeiro entender o cristianismo e obedecer às leis sobre as quais ele foi fundado. Os ensinamentos do cristianismo mostram a diferença entre os maus resultados de uma vida errada e egoísta e a do amor, inteligência e o poder de Deus. Através das atividades do homem, suas atividades e ações, ele revela se ele encontrou o caminho ou não. Deus existe no homem na forma de seu mais alto conceito de perfeição e é manifestado através da fé e palavras tais quais amor, redentor, inteligência e poder. Aquele que procura o Pai com o objetivo de ganhar, não o procura com um espírito verdadeiro. Pelo tempo que, enquanto um objetivo se manter entre a mente daquele que o busque a lei de Deus, os dois se manterão afastados e não serão um. Da mesma forma, um homem que mantém-se preso a uma opinião e desejo pessoal está limitado e não será capaz de conhecer a mente de Deus em sua magnitude. Com uma compreensão limitada, nós acreditamos que nós precisamos primeiro receber para depois darmos, mas a realidade é completamente ao contrário. Nós devemos primeiro dar para depois recebermos. Porém, em nossa falta de compreensão, nós continuamos presos em nossa velha ideia de recebermos antes de darmos. E acabamos recusando a ideia de darmos antes de recebermos. Dar, que é a primeira e fundamental lei da vida, é a primeira lei de toda a criação. A atitude de pegar, ganhar, é a lei da vida em um estado congestionado ou em um estado de ação reprimida. Ao contrário, enquanto o estado de pegar, ganhar, dominar a mente, aquela mente está em condição de paralisia, estando limitada em suas ações em relação com a lei fundamental da criação. O rádio nos ajuda bastante a entendermos o processo da lei do dar e do receber, ou a oração e bênção. O princípio envolvido é bem semelhante, na verdade é o mesmo, exceto pelo fato de que é um físico e outro mental. Quando o operador dá início ao programa, ele lança uma vibração ao ar que irá cumprir com seu objetivo. Ele não tem nada mais a fazer depois que ele faz isso. O éter ou o ar carregam a vibração até uma outra estação que é capaz de receber e reproduzi-la. Quando nós oramos, nós lançamos uma vibração com os nossos sonhos. Essa também é recebida por uma força determinada, de acordo com o poder, o propósito e a sinceridade de nossa oração. Geralmente, quando oramos, nós acreditamos que tudo o que temos que fazer é continuar orando e dessa forma, jamais nos ajustamos para nos tornarmos receptivos e recebermos nossas respostas e ainda reclamamos quando não a recebemos rapidamente. Um sonhador ou desejador é aquele que ora sem parar, continuamente enviando ao ar suas ideias, seus desejos, e está tão ocupado sonhando que acaba sentindo-se bem apenas em ficar sonhando e pedindo. Ele não sabe ou percebe que é a liberação do seu sonho que permitirá que ele atinja seu objetivo e com o tempo volte para ele em forma do bem desejado. Depois que você formar uma clara imagem do seu sonho em sua mente, libere seu pensamento, deixe-o nas mãos de Deus, deixe para lá, tipo jogando uma bola para fora sem ter presa nela uma corda ou uma borracha para puxá-la de volta até você. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus, é verdade.
Pois quando o homem chega ao seu limite, ele sem esperança para os seus esforços. Quando ele relaxa de seus esforços, a lei tem a chance de responder a seus desejos e as coisas começam a mudar para ele. Você já deve ter percebido isso funcionar em coisas triviais, como um livro ou uma roupa, um convite ou ainda um encontro com um amigo. Possivelmente, uma determinada vez você lançou um pensamento sobre isso e depois esqueceu completamente. Você só lembrou quando você teve o livro apresentado a você. Você recebeu um convite ou você estava caminhando na rua e repentinamente encontrou um amigo ao qual você queria tanto ver. No entanto, quando relacionado às coisas mais importantes, coisas mais grandes, nós falhamos em liberar nossos desejos e orações como já atendidos, e a ansiedade e tensão mantêm tudo preso rapidamente. Nada de grande valor é conseguido. A mente é como uma esponja. Nós a esmagamos fortemente com um pensamento de ansiedade, mas até que nós não liberarmos a pressão e permitir a esponja que volte à sua forma normal, ela não será capaz de absorver e receber novamente. Uma vez que tenhamos expressado nossas necessidades através de orações ou em outras formas, acredita que isso seja tudo o que devemos fazer. Ao contrário, nós estamos trabalhando com uma lei que é definitiva e ativa. E isso é apenas o começo do nosso trabalho. O princípio de vida ao qual essa lei se baseia está claramente escrito. Diz assim: dê e será dado a você. Com a medida que medires, assim vós sereis medidos. Dar sempre procede e predetermina a recepção, quer você esteja dando seu pensamento, suas palavras, seus conselhos ou suas ações. Alguns poderão considerar essa lei como uma lei de mão dupla, ou seja, a metade do tempo você deveria estar ocupado dando e a outra metade recebendo. É como a proposição do frio e do calor. Eles são dois lados da mesma lei. Ou seja, se nós nos concentrarmos no frio e esperarmos e orarmos para nos aquecermos, provavelmente congelaremos e morreremos. Esta foi a primeira parte da lei do receber e até a segunda parte. Agradeço a todos por ter ouvido e assistido. Muito obrigado, gratidão. E só um recadinho, informa que está na descrição do vídeo o link para a reprogramação subliminar Destrave a sua prosperidade, o que é muito valiosa. Vão lá e saibam mais. Gratidão, gratidão. Bye, bye.